Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca
nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite essa humilde canção que sai do fundo do meu coração. Ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Amém. Oremos nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, por Tua graça e bondade, estamos aqui, Senhor, para falar do Teu Evangelho, para falar das boas novas. E nesta hora eu peço, ó Deus, que o Senhor enlargueça o coração do meu irmão e da minha irmã, como também abra o entendimento de cada um, Senhor, para que possa compreender as Escrituras
e serem abençoados, serem fortificados, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Conforme eu sempre tenho dito, vocês vão anotando isso aí num caderno, ou, né? E se surgir alguma pergunta, você escreva e depois você manda. Algo que às vezes você não compreendeu. Mas está escrito assim, Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao versículo 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós já falamos isso ontem, mas eu tenho que ler isso pausadamente, comentando. Veja, há pessoas que eles fazem só uma parte disso aqui. Eles apenas entregam o dízimo. E nós temos que atentar para as Escrituras, que a palavra está dizendo, roubai-me nos dízimos e nas ofertas. Há pessoas que entregam os dízimos com dó. Irmãos, eu já fui administrador de igreja quando eu morava em Rondônia. Por 2 anos e meio eu administrei. Veja só, o administrador, como pastor, você que mexe com a finança da igreja, é matemático, você sabe. Às vezes a pessoa é pontual nos cultos, não perde um culto, mas você vê a pessoa patinando no quesito financeiro, material. Sempre no vermelho, sempre no vermelho, sempre no vermelho, sempre precisando da ajuda. Nunca consegue sair. Se você for puxar o currículo desta pessoa, você vai ver que não é um dizimista, não é um ofertante. Porque, veja só, a Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus disse assim no versículo 10, se Deus diz, fazei prova de mim, Ele está chamando para um desafio. Ele está desafiando a cada homem, a cada mulher, a fazer prova dele, se ele não vai abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal. Então veja só, Davi disse assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando os pais, você pode escrever isso aí que eu estou dizendo para você. Quando os pais dizimistas, fiéis nos dízimos e na oferta, os filhos são bem-aventurados. Quando os pais são dizimistas, ofertantes, os filhos são bem-aventurados. Aí eu volto a dizer aqui, tem pessoas que cumprem a primeira parte, que é o dízimo. Oferta? Ele não dá uma oferta. Eu tinha um cliente meu, um homem bem sucedido na vida, lá de Nova Chavantina, quando eu atendi aquela região lá. E eu me lembro que uma vez ele falou algo para mim que me chamou a atenção.
ele é um assembleiano. Então ele disse para mim assim, nós conversando em 2012. E ele, conversando, né? E ele me falou algo que eu achei, vamos dizer, interessante. Ele disse, olha, ele me chamava de irmão. Era um homem bem sucedido na vida. Ele tinha lojas de materiais de construção e só de aluguel, ele tinha várias casas de aluguel, só de aluguel ele pegava 40 mil reais por mês em 2012. Ele conheceu o pastor Joaquim Gonçalves através dos programas de rádio e sempre admirou, segundo ele. Então, eu sempre ia lá, eu tinha alguns clientes nesta cidade, Nova Chavantina, e sempre eu estava lá a cada 30, 40 dias e ele falava muito e me levava para ver os imóveis dele. Era um senhor, uma amável pessoa. Que Deus o abençoe. Então ele, de aluguel na época, ele pegava 40 mil de aluguel. Era um homem bem sucedido. E ele disse para mim uma vez que, ele falou, ó, o dízimo, ele conversando comigo. Ele dizendo, o dízimo e a oferta é como, ele dizendo, diz ele que na visão dele o dízimo seria como o homem. Eu achei engraçado. E a oferta como a mulher. Então os dois têm que estar juntos. Os dois têm que estar unidos, vocês entendem. E aí então gera resultados, né? Quando o homem casa com a mulher e depois vê os filhos, você entende? Então ele falando que o dízimo é como um macho. Essas são as palavras dele. O dízimo como um macho e a oferta como a fêmea. Então, quando há essa união, essa unidade, então gera resultado. E Deus abençoe ele, Deus ajude ele pela maneira que ele entendeu. E eu não estou dizendo que tem Bíblia para isso, não tem, não é isso. Mas nós temos que atentarmos para as coisas. Então nós não temos que ficar só com a primeira parte. Nós não temos que ficar só com a primeira parte do dízimo. Nós temos que sermos ofertantes também. Agora veja só. Tem pessoas, nós vamos chegar na mensagem, eu ainda estou só comentando, coisas que o irmão Brana já falou. Mas eu vou citar parágrafos para ficar, né, para você ficar mais seguro se for preciso. Mas veja só. Tem pessoas que fazem a primeira parte e pensam que não estão roubando a Deus. Mas Deus está dizendo, me roubais nos dízimos e na oferta. Ah, pastor, eu não dou oferta não, porque eu já entrego meus dízimos. Ah, pastor, eu dou minha oferta. Eu levo as moedinhas para a casa de Deus. Deus só merece moedinhas? Só as moedinhas? Só as notas de R$2? Aí você gasta, o indivíduo gasta centenas com Coca-Cola, coisas que prejudicial à saúde, e gasta centenas de coisas, né? E a casa de Deus? Irmão, isso aí você vai analisando isso aí. Então veja só, Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Quando o pai, desde pequeno, ensina a criança, isso é maravilhoso. Eu me lembro da minha filha, a Isabela, desde pequenininho ela gostava de colocar o dízimo no envelope. Ela colocava lá, pedia para a mãe dela ou para mim escrever, ou às vezes ela mesma escrevia. Ela tinha lá seus 4, 5 anos. E ela sempre foi assim. Eu me lembro que ela, uma vez, quando eu fui separado para o ministério, então ela preencheu o envelope de dízimo dela e
E naquele momento ela quis me entregar. E eu disse, filha, depois você entrega para o pai, deixa para você entregar na igreja. E ela ficou um pouco entristecida, porque ela pensou que eu não estava querendo pegar o dízimo dela. E ela chegou até a comentar, mãe, o pai não quer pegar meu dízimo. E eu sempre admirei isso aí. Então, que Deus possa ajudar, né? Que Deus possa abençoar. Os pais devem ensinar as crianças. Você dá 10 reais para o filho, fala para ele, ensina ele, filho, tira o dízimo desse dinheiro. Filho, para ele, desde pequeno, ele ser um dizimista, ele ser um ofertante, ele ser uma pessoa abençoada. Uma moça, ela nunca deveria casar com um rapaz que não é dizimista nem ofertante. Se as moças se atentassem para isso, mas às vezes fica tão apaixonada pelo rapaz, né? Fica tão apaixonada pelo rapaz, e aí vai lá e casa com o rapaz. O rapaz não é dizimista, não é ofertante, porque elas também não perguntam para o pastor, né? Deveria perguntar, pastor, eu estou querendo casar com o rapaz, como é que é ele aí na tesouraria? Como é que é ele? Ele é fiel nos dízimos? Porque se amanhã ou depois você está casando com a miséria. Você está casando com a pobreza. Você vai ter dificuldades. Então nós já temos ensinado isso, nós temos aprendido isso. Aí às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu sou dizimista, mas a coisa parece que não é muito boa assim para mim não. Olha, não duvide da palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Nós temos que ser fiel nos dízimos, como eu falei ontem, dando a Deus a primeira, veja só aqui, ó, mensagem testemunhas. Anote aí. Mensagem testemunhas, parágrafo 190. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? É uma pergunta. Coloque Deus primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Agora veja, 1 mês eu entrego, 2 meses eu não entrego. E aí, como é que fica? Alguém perguntou para o saudoso pastor Joaquim Gonçalves, e eu vi ele dando esta resposta. Pastor Joaquim Gonçalves, eu fiquei fora da igreja tantos anos, e agora eu retornei. Eu devo os meus dízimos do tempo que eu fiquei fora da igreja? Pastor Joaquim Deus falou na boca dele. Ele disse assim, você deve os seus dízimos desde quando você foi revelado. Pronto. Desde quando você foi revelado, você deve os seus dízimos. Simples. Então veja só. A pessoa às vezes ficou 5 meses na igreja, dizimista, ofertante, aí sai, fica 3 meses fora, 4 meses fora, volta. Mas se ele foi revelado lá em 2020, ele olha, se tem algum mês que ele não entregou, e ele vai lá e acerta aquilo. Aí, irmão, Deus ama esses tipos de ato de fé. Agora veja, pastor, eu sou dizimista, eu entrego o dízimo hoje, passo 2, 3 meses, entrego lá, e sabe, não tem compromisso, irmão. Eu entrego o dízimo o dia que sobra. Sobrou, eu entreguei. O devorador está se apoderando de você. Você observa as coisas. Observe que alguma coisa está acontecendo. É um prejuízo atrás de outro.
É um calote que você toma aqui, acolá. Você gasta com coisas que você não deveria estar gastando. Você tem que dizer, um dia, eu ouvi uma irmã falando para mim, ela deve estar até assistindo, mas se eu entendi bem, tinha que passar veneno num lugar, numa pastagem, algo assim. E porque as pragas estavam comendo, né? E ela disse assim, eu não vou passar, porque tudo que entra para mim eu dizimo, não vou passar. Irmãos, e segundo o que eu fiquei sabendo, se eu entendi bem ela dizendo, aquele devorador foi repreendido. Veja só, o Deus que falou na boca do irmão Brana, quando aqueles marimbondos veio para o irmão Brana disse, vocês são criaturinha de Deus, volte para o seu ninho, volte, eu não quis atrapalhar vocês. O irmão Brana disse que os marimbondos voltaram. Então, se nós somos fiéis com Deus, Deus repreende isso aí, ué. Mas é isso, aí eu volto a dizer assim, é um assunto tão melindroso isso que eu estou dizendo, que às vezes a gente tem que falar por parábolas, né? Por parábolas. É difícil. Não é simples falar esse assunto. A igreja bem sabe do tempo que eu estou aqui, nunca ouviram eu falar essas coisas. É difícil, mas temos que falar isso aí. Nós temos que atentarmos para essas coisas. Então o profeta disse aqui, ó, coloque Deus em primeiro, pague seus dízimos primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Você já recebeu? Vai lá e entrega o seu dízimo. Entrega a sua oferta. Ah, não, pastor, mas oferta não é só aquela da salva? Não é só aquela da salva? Inclusive o irmão Brana disse que num culto, ele deve ter a oferta, ele deve ter a salva. Veja, a importância da oferta faz parte da adoração, faz parte da vida cristã. Então o irmão Brana diz, pague tudo primeiro, pague a Deus, ore primeiro de manhã, ore através do dia todo, dê a Deus o primeiro lugar em tudo, você será testemunha. Irmãos, nós temos que nos desprender disso. Eu conheço uma pessoa muito longe daqui. E certa feita ela disse uma palavra desagradável. Ela disse, eu não vou dar meu dízimo para pastor ficar andando de carrão, não. Eu não vou dar meu dízimo para pastor. É engano dela. Quando Deus levanta um pastor, com o dízimo dela ou sem o dízimo dela, Deus vai sustentar aquele homem. Agora Deus não tem compromisso com ela. Pergunta para mim, como é que ela está? Como é que é a vida financeira dela? Como é que é a vida espiritual dela? Como é que é a vida conjugal dela? Não tem, né? Até separar, já separou e etc, etc, etc. Uma palavra maldita. E tem, porque o profeta disse que tem as 3 classes de crente dentro da igreja. Tem o manufaturado, o genuíno e o incrédulo. Então tem as 3 classes. Tem aqueles que não entregam o dízimo e nem as ofertas e critica aqueles que entregam. Querem lançar um balde de água fria. Ah, você é um bobo fazer isso. Você deveria olhar a vida dessas pessoas. Aí eu volto no capítulo anterior. Eu volto no que nós falamos ontem. Ah, pastor, eu estou dizimando, mas não dizimo total. Dizima parcial. Não, eu vou dar só isso aqui. Não importa, o seu pastor pode ter avião. Pode ter
fazendas e fazenda. O dízimo é seu compromisso com Deus, não é com o pastor, não. O dízimo é seu compromisso com Deus. Ah, mas meu pastor não precisa do dízimo. Não importa. Se você é um cristão, se você é um revelado, você entrega o seu dízimo. Aí o profeta, aí você pergunta assim, quer ver? Segura aí. Mais uma mensagem aqui, ó. Perguntas e resposta número 2. Perguntas e resposta número 2, página 29, pergunta 28. Está bem no parágrafo 179. Alguém fala, deve uma pessoa pagar dízimos a um indivíduo? Ou tem que trabalhar um cristão? Profeta responde, seguro que deve. Pagar o dízimo? Seguro que deve. Pagar dízimo a um indivíduo é outra pergunta, se você observar. Aí o profeta faz uma observação. Depende de quem é esse indivíduo. Depende de quem é esse indivíduo. Ah, mas por que, irmão Brana? O irmão Brana responde também. 183. Onde deve os dízimos? É onde obtém o teu alimento. Você está alimentando, você está tomando a ceia na mão do seu pastor? Então você deve o dízimo ali. Ah, mas meu pastor já tem 3 aviões, tem 10 fazendas, e eu sei de um pastor lá longe, ele é um coitadinho, eu vou entregar o dízimo para ele. Mas você não tem alimento dele? O teu marido espiritual é o teu pastor. O teu marido espiritual é aquele que está te alimentando. É aquele onde você congrega. É onde você vai. Você vai ali, você leva a sua família, você toma da ceia. Então é ali que você deve entregar os seus dízimos. Viu como que o profeta vem e coloca a coisa em ordem? O profeta diz, diz o Senhor, e provai-lhe então nisso, disse Deus, se não vos abrirei as janelas do céu, e derramarei sobre vós uma bênção tais, que superabunde. Aí o irmão Brana diz, desafio a qualquer homem ou mulher, que não seja um dizimista. Se você não é um dizimista, meu irmão, o profeta está desafiando você. E eu também desafio a aceitar isso. Tem pessoas que tem pessoa que tem um espírito para brigar com uma serra circular. Eu quero saber o que o pastor está fazendo com os dízimos que eu entrego para ele. Eu quero saber. Olha, eu dou graças a Deus que graças a Deus que Deus tem me dado boas ovelhas, graças a Deus. Mas eu já vi isso em outros lugares. A ovelha querendo saber o que o pastor faz com o dízimo. O que o pastor faz com o dízimo é problema do pastor. Não é o seu problema. É problema do pastor. O seu problema, a sua parte, é trazer o dízimo à casa do Senhor. A administração do dízimo é questão pastoral. Aí tem mensagem para isso. Se ele administra mal o que é do Senhor, veja só, se ele administra mal o que é do Senhor, ele pagará por aquilo. Agora você fez a sua parte, meu irmão. Você fez a sua parte, minha irmã. Você entregou o dízimo à casa do Senhor, você está livre de qualquer coisa. A sua parte você cumpriu. Espera, Deus vai te abençoar. Isto é revelação. Porque tem pessoas, é o que eu digo, tais pessoas que fazem isso, verdadeiramente ainda não alcançou a revelação, porque ela tem uma preocupação. Eu entreguei, mas
isso e eu não estou vendo. Porque o profeta disse, nós vamos chegar lá, o profeta disse que o dízimo do pastor não é para reformar a igreja, não. O dízimo que entra para o pastor é para o sustento dele. Digno é o obreiro do seu salário, disse Paulo. Nós vamos chegar lá nesta semana, se Deus permitir. Ah, pastor, mas o dízimo não é para o pastor reformar a igreja? Não. O profeta diz que lá eles tinham uma caixa, um gasofilástico, que eram ofertas destinadas para a construção da igreja, para a reforma da igreja. Aí eu volto naquilo. Tem pessoas que dizimam, mas não oferta, porque eles pensam que o dízimo, o pastor tem que pagar funcionário da igreja com dízimo, ele tem que pagar água, tem que pagar energia, tem que comprar produtos de limpeza, tem que pagar IPTU, se paga aluguel, tem que pagar aluguel, tudo com dízimo. Irmão, uma despesa de uma igreja é caríssimo. É caríssimo. Agora veja só, o pastor, o maior ofertante de uma igreja é o pastor. Sem dúvida. O maior ofertante é o pastor. Agora, isso não isenta o indivíduo, o irmão, a irmã, de não entregar a sua oferta, porque a Bíblia diz, é roubador. Ah, mas eu entrego minha oferta na salva. O que impede, se você, quando você entregar o seu dízimo, você entregar uma oferta especial? O tanto que Deus te dá, você paga isso, você paga aquilo, e o que é para você fazer isso? Então veja só, eu creio, 185 perguntas e respostas, número 2, vocês anotem isso aí. E caso alguém tenha uma dúvida, eu estou à disposição, né? E eu creio em pagar os dízimos. É uma das bênçãos de Deus. E tem sido provado ser uma bênção. Você diz, isto é do Antigo Testamento. O é também do Novo. Sim, Senhor. Eu vou responder esta pergunta, porque esta pergunta que chegou para mim se refere a isso. Você vai conversar com um incrédulo, por sinal a vida dele ele vive na moinha, ele vive na miséria. Se você vai perguntar por incrédulo, ele vai dizer assim, dízimo foi para o Velho Testamento. Eu vou responder isso aí sexta-feira. Eu vou mostrar na Bíblia que dízimo foi falado de dízimo no Novo Testamento também. Aí só para resumir a questão, só para dar uma resumida. Você crê que você é semente de Abraão? Você crê que você é semente de Abraão? Você crê não tem aquele ditado que diz assim, a fruta não cai longe do pé? Se Abraão foi dizimista, leia, nós vamos chegar lá. Leia Hebreus capítulo 7, anota aí e leia depois. Hebreus capítulo 7. Se Abraão pagou o dízimo e você é da linhagem de Abraão, você paga. Ah, mas Abraão era um fazendeiro, Abraão tinha fortuna, mas ele era fiel a Deus. Seja fiel a Deus e Deus abrirá as portas do céu para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Tendo pouca força, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Irmão, quando você obedece a palavra de Deus, você não está negando a Deus. Você está obedecendo a Deus e Ele está obrigado a colocar uma porta aberta diante de você. Ele é responsável por te sustentar. Amém? Então, agora, veja só, eu vou ler mais uma mensagem para nós encerrarmos, que já é 10 horas, né? Mas veja só,
É tão importante o dizimista e o ofertante. E eu digo assim, voltando um pouquinho atrás, você fique longe dessas pessoas. Mas fique longe mesmo dessas pessoas que ficam questionando. Eu entreguei o dízimo e eu não sei o que o pastor está fazendo com o dízimo. Eu não entrego o dízimo não, porque não. Fique longe também. As pessoas que eles querem lançar dúvidas sobre você. Seja você fiel. Inclusive, olha o que o irmão Brana diz na mensagem A Ordenação de Diáconos. Mensagem A Ordenação de Diáconos. O profeta diz assim no parágrafo 1: nossa igrejinha aqui é soberana. Ela não tem nenhuma denominação ou coisa alguma para enviar seus diáconos. Ela elege os seus próprios diáconos, ela elege seu pastor, ela elege os seus administradores. É a igreja local. Não é a igreja fulana que é a igreja soberana em cima da... Não. Cada igrejinha, ela é soberana. O pastor e a igreja, é individual. Não tem uma igreja mandando na outra, não. Veja só. Ela elege tudo que entra e sai da igreja. Nenhuma pessoa tem que dizer algo sobre alguma coisa. É a igreja. Agora vamos chegar na parte importante também. Aqui está falando de votação. Aqui está falando de eleição. Aqui está falando de igreja. Agora, quem é a igreja, pastor? Vamos lá? E a igreja são aqueles que vêm e mantêm a igreja com a sua presença. Ele mantém a igreja com a sua presença. Ele não é aquele cristão, aquele homem turista na igreja, não. Turista. Né? Aparece lá de vez em quando. Aparece quando tem uma nota de esclarecimento, quando tem uma nota oficial, quando tem uma votação, aí ele aparece. Esse indivíduo ele não pode votar, não. Ele não pode votar. Diante da mensagem, ele não pode votar. Ele não mantém, veja só, ele não mantém presença na igreja. Agora vamos mais do que a presença. Ele mantém a igreja com a sua presença, com seus dízimos e ofertas. Então veja, uma pessoa para voltar na igreja, para ele participar da assembleia, fazer uma votação, ele tem que ser um crente presencial sempre nos cultos, tem que ser um dizimista, tem que ser um ofertante. O profeta diz, são sempre aqueles que têm direito de dizer algo em lugar de tais coisas. São estas pessoas. São essas pessoas que mantêm a igreja, que fazem suas ofertas, que entregam seu dízimo, que estão presentes nos cultos. É isso aqui. Então, veja só, inclusive, nenhum pastor deveria ter no seu quadro de oficiais, diáconos, evangelistas e assim sucessivamente, pessoas que não são dizimistas. É trazer maldição. Eu me lembro uma vez, eu já contei isso. Creio que foi lá em Nova Mutum. Uma vez um pastor falou para mim que o dízimo, o aluguel da igreja tinha 3 meses que o aluguel da igreja dele estava atrasado. Não tinha entrada, eles não pagavam, eles não tinham condição, só no vermelho. E sabe o que aconteceu? O administrador dele não era dizimista.
Aí eu falo para você, traz maldição ou não traz? Hã? Como é que Deus vai abrir as portas? Então Deus abençoe. É uma conversa e espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu tenha ajudado nessa segunda parte. Voltaremos amanhã com a terceira parte. E eu creio que Deus trará mais luz para nós. Mas é a mensagem de Deus, é a Bíblia. E nós não podemos esquecer que Ele diz, fazei provas de mim. Ainda que Ele não falasse isso, ainda que Ele não chamasse nós para um desafio. Eu creio assim, irmão e irmã, como um cristão, você não quer ser chamado de roubador. Você não quer ser chamado de roubador. Então você que é um cristão temente a Deus, você obedece a Deus. O que acontece para muitos? Tem muitas pessoas que querem ver primeiro o milagre, para depois obedecer. Está errado. Primeiro você obedece, depois você verá os milagres acontecer. Faça isso, é um desafio, faça isso. Pastor, mas eu vou tirar o dízimo de R$10, pastor, R$1, seja fiel. Nós vamos chegar mais lá na frente, né? Quando todo mundo veio ali, todo mundo entregou a sua oferta, veio aquela mulher, aquela viúva, e entregou dela. Jesus disse assim, essa daí entregou mais do que todos. Os discípulos disseram, mas como? Ela só entregou umas moedinhas, os outros entregou muito. Jesus disse, aqueles entregaram o que sobrou, né? Entregaram o que eles sobrou ali para ele. Depois nós vamos ler. Mas aquela mulher, ela só tinha aquele centavinho. E ela colocou lá. Mas você vai ficar sem nada? Deus providenciará para mim. É a mesma oferta da viúva, meu irmão. Aquela viúva ofertou para Elias bolo, ela não tinha dinheiro. Ela ofertou bolo, ela ofertou tudo que ela tinha. Era só aquilo. Ela chegou a dizer, vou comer, vou morrer com o menino. Elias foi lá e disse, faça primeiro para mim. Olha, veja só, ela não fez lá uma mesa e disse, Elias, eu tirei um pedacinho para o meu filho, um pedacinho para mim, e eu tirei um pedacinho para você. Não, ela fez e trouxe para Elias. Ah, mas é simples nós contarmos a história da viúva. Mas nós estamos fazendo isso? Agora veja só, uma seca em Israel 3 anos e meio. E Deus manda um mensageiro lá na casa dela. E disse, a farinha da panela e o azeite da botija nunca mais secará. Não vai acabar. Só na casa dela tinha bênção. E aí? Ah, o mundo está em crise, mas você está em Cristo Jesus. Você é um revelado, você entrega os seus dízimos e suas ofertas. Deus é responsável por você. Amém? Senhor Deus, Pai bendito. Ajuda os meus irmãos, Senhor, ajuda minhas irmãs. Aqueles que são dizimistas, que são ofertantes. Ó Deus, a Tua palavra não volta vazia. Que eles possam, Senhor, ser cada dia mais bem-aventurados. Que eles sejam cada dia mais prósperos, ó Pai. Sejam cada dia mais ajudados pelo Senhor. É a minha oração, ó Deus. É o meu pedido. E aqueles que não são fiéis, ó Pai, que o Senhor possa abrir-lhe o entendimento e acrescentar a fé deles, para que eles sejam fiéis. Como disse a palavra, ser fiéis, no mínimo, sobre o muito te colocarei. Assim está escrito. Que o Senhor possa ajudar a todos os meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Com perdão dos nossos pecados, eu te peço a tua bênção, Pai. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Deus ajude, até mais tarde. Se você não enviou a sua pergunta, caso queira enviar, faça isso, tá bom? Um beijo no coração e até mais tarde às 19h30 no programa Conectados com a Voz. Deus os abençoe, Deus os ajude.
seu servo, crê que Deus está perto e seu Espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus, não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele, aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este fogo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Tem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Nos caminhos difíceis da vida, com Jesus sempre vou caminhar. Quando as lutas vierem a mim, a vitória sei que vou ganhar. Quando as lutas vierem a mim, a vitória sei que vou ganhar. Não, não, eu não posso deixar o caminho. Eu sei que não estou sozinho. Estou indo ao lar de amor. Sim, eu sei que no céu um lugar me espera, onde tu
lado do meu Salvador. Se o mundo tem te aborrecido, tal Jesus também aborreceu. Em teus ombros vai levando a cruz e sofrendo por amar Jesus. Em meus ombros vou levando a cruz e sofrendo por amar Jesus. Não, não, eu não posso deixar o caminho. Eu sei que não estou sozinho. Estou indo ao lar de amor. Sim, eu sei que no céu um lugar me espera, onde tudo é primavera, bem ao lado do meu Salvador. Não, não, eu não posso deixar o caminho. Eu sei que não estou sozinho. Estou indo ao lar de amor. Sim, eu sei que no céu um lugar me espera, onde tudo é primavera, bem ao lado do meu Salvador.